Quero cumprimentar a todos os nossos queridos alunos do curso pastoral telepresencial, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Espero que o Senhor esteja nesses dias edificando a sua vida, produzindo uma vida cristã muito mais comprometida com o seu propósito e trazendo o entendimento de que de fato vivemos os últimos dias, que o tempo que nós vivemos é de fato o final dessa história e que o Senhor Jesus está às portas. A Bíblia fala que feliz é todo aquele que tem esta esperança e vive de acordo com esta revelação. Amém? Vamos ficar de pé, vamos pedir ao Senhor que possamos ser como um desses que amam a vinda do Senhor e que a cada dia estão ansiando pela sua volta. E como nós temos feito aqui em todas as aulas, vamos pedir ao Senhor que nos abra o entendimento espiritual para termos revelação da sua palavra. Pai, nós oramos nessa hora pela vida de cada um dos nossos alunos, de cada turma espalhada por todo o país. Ó Deus, peço ao Senhor que vá agora em cada sala de aula. Ó Deus, segundo a tua graça, move na vida de cada aluno. Ó Deus, abre o entendimento espiritual, traz compreensão espiritual, entendimento, que os selos de fato sejam abertos, que o livro seja totalmente aberto entre os nossos olhos e possamos compreender conforme a tua vontade, a tua palavra que é viva e que é eficaz. Ó Deus bendito, nós ministramos nessa hora que toda resistência, todo bloqueio nos ouvidos é removido. E ministramos, ó Deus, que a tua palavra vem nos nossos lábios. Dá-nos palavras espirituais que traduzam realidades do Espírito. É a nossa oração hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos para o capítulo 7. Na última aula, nós vimos sobre, na verdade foi uma aula com conteúdo bem abrangente. A gente viu sobre o livro que estava nas mãos de Deus, na mão direita do Senhor, e o Senhor Jesus veio e tomou o livro das mãos de Deus Pai e começou a abrir os selos. Os selos que nós vemos no capítulo 6 são os selos daquele livro que estão sendo abertos agora. Procure ter em mente todo esse quadro. 1 João, no capítulo 4, tem a visão do trono de Deus. Diante do trono, ele vê um mar de vidro, 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ele viu 4 seres viventes extraordinários e viu 24 anciãos sentados ao derredor. Depois, no capítulo 5, ele diz que atrás dos 24 anciãos ainda havia anjos, milhões de anjos, que entoavam ao Senhor continuamente. E nesse contexto, o Senhor Jesus entra, ele é o cordeiro que recentemente havia sido morto. Ele entra, nas mãos de Deus Pai está o livro, esse livro selado. A Bíblia fala que João chorava muito, porque ninguém era digno de abrir o livro nem de olhar para ele. Mas de repente um dos anciãos chegou para João e disse: não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu. Ele disse que Jesus era o leão da tribo de Judá, mas quando João olhou, ele viu o Cordeiro de Deus. Quem é Jesus? É o leão ou é o Cordeiro? Ele é os dois. Ele é o leão para com o inimigo, mas é o Cordeiro para conosco, para fazer a nossa redenção. E o Senhor Jesus então pega o livro e começa a abrir os selos. E no capítulo 6, então, ele está abrindo os selos, como você deve se lembrar. Acompanhe na sua Bíblia. E o primeiro selo que ele abriu, o primeiro cavalo com o seu cavaleiro, era branco. E esse cavaleiro trazia um arco. E o texto diz que ele tinha também uma coroa e saiu vencendo e para vencer. Eu expliquei para você que esse primeiro cavaleiro não é o anticristo, nem tampouco é o Senhor Jesus. Esse cavaleiro aqui é uma coisa, porque os outros 3 cavalos são coisas. Esse também tem que ser. Então, esse aqui é a pregação do Evangelho. Depois ele abriu o segundo selo. E o segundo selo, então, foi um cavalo vermelho, que simboliza a guerra. O terceiro selo, quando ele abriu, era o cavalo preto. Nós vimos que negra é a cor da fome. E esse aqui é o cavalo que simboliza a fome. E depois o quarto selo é o cavalo verde amarelado, a partir do verso 7 e 8. Esse cavalo simboliza a morte, a epidemia, as pragas. Então, esses 4 cavalos com seus cavaleiros estão andando sobre a terra nesses últimos 2000 anos. Eles são decretos divinos. E antes do Senhor Jesus vir, não há como impedir. Eles sempre vão estar caminhando. Sempre que há guerra, vem a fome, que produz também as pragas e as epidemias. E no meio desses 3, sempre o primeiro cavaleiro prevalecente, que é a pregação do Evangelho. Os 3 vêm para dar a vitória para o primeiro. No quinto selo, nós vimos a intercessão ou o clamor dos santos martirizados, que estão debaixo do altar que está diante do trono de Deus. No final dessa era, a oração deles vai ser ouvida. E o Senhor então vai executar juízo e vingança. O sexto selo é a advertência da grande tribulação. Não é ainda a grande tribulação propriamente dita, ok? Mas já é uma advertência. O texto diz que o sol vai escurecer
e a lua vai se tornar como sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Você vai dizer, pastor, mas o sexto selo, que diz que o sol vai escurecer, isso não fala da volta do Senhor Jesus? Olha o que diz. É importante que você leia ou entenda que parece-nos que essa profecia, ela tem um cumprimento duplo. Quando eu falo cumprimento duplo, não significa que ela vai cumprir indefinidamente, mas pelo texto bíblico, nós compreendemos que, na verdade, haverá dois momentos em que isso vai acontecer. Lá em Mateus 24, verso 29, que nós lemos na aula passada, diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. Presta atenção. Logo em seguida, é o que está escrito lá em Mateus. Jesus é quem diz. Ou seja, depois da grande tribulação, o sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui está falando da volta do Senhor. Aqui diz que o sol vai escurecer e a lua ficará escura como sangue. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Mas, lá em Joel, capítulo 2, verso 28, diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Agora olha o que diz, verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A grande tribulação é também chamada no Velho Testamento de o grande e terrível dia do Senhor. Então observa, lá em Mateus diz, logo em seguida a grande tribulação. Mas Joel diz, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu creio que esse texto, que o sexto selo é o cumprimento de Joel capítulo 2, verso 28. Por que é o cumprimento? Porque isso vai ser a advertência, vai ser o sinal, mas ainda não é a grande tribulação. A grande tribulação, na verdade, são as 7 trombetas que são o conteúdo do 7º selo. Mas antes do Senhor, antes do 7º selo ser aberto e as 7 trombetas então serem tocadas, não fique pensando que as 7 trombetas vêm depois dos 7 selos. Não é. As 7 trombetas são o conteúdo do 7º selo. Está compreendendo isso? Muito bem. No livro de Apocalipse existem vários parênteses. O que é um parêntese? É quando nós damos uma pausa para fazer alguma explicação adicional. Apocalipse faz isso. E o capítulo 7 é um destes parênteses. Na verdade, o que nós temos é o seguinte: o capítulo 8 é o 7º selo. Olha o que diz aí. Capítulo 8, verso 1. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, no capítulo 8, o 7º selo é aberto. No final do capítulo 6, o 6º selo é aberto. Então, você tem entre o 6º e o 7º selo uma explicação adicional, uma descrição de algo que deve acontecer. Isso está no capítulo 7. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Então, o 6º selo, como eu já expliquei para você aqui agora mesmo, é uma advertência de Deus de que a tribulação está vindo. Mas antes que a grande tribulação venha, Deus vai selar seus 2 povos. Deus vai selar os seus 2 povos. Quem são os 2 povos de Deus? Os judeus e a igreja. Com relação aos judeus, apenas o remanescente é que será salvo. Mas ainda assim permanece o fato que Deus tem uma aliança com Abraão e os judeus são povo de Deus. Então preste atenção. As pessoas sempre perguntam, pastor, nunca teve tanto terremoto como está tendo agora. Nunca teve tanta enchente, tanto furacão e tanta coisa. Será isso o sinal da vinda do Senhor? Olha, na verdade o Senhor Jesus vem e nós estamos vivendo com certeza os últimos dias. Mas, desde que o mundo é mundo, existem calamidades naturais. Não podemos dizer que só pelo fato de haver calamidades naturais, estamos vivendo já o grande e terrível dia do Senhor. Não, na verdade, quando começar a grande tribulação, quando o 7º selo for aberto, então vai ser algo sobrenatural. Presta atenção nisso. As calamidades serão
sobrenaturais. Serão algo extraordinário, não vai ser algo comum. Por quê? Vai ser o derramar da ira de Deus sobre a terra. Vamos ler o capítulo 7? Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de Deus. Então preste atenção, ainda não começou o que ele está dizendo aqui, que é danificar os céus e a terra. Olha aqui, não danifiqueis nem a terra e nem o mar. Então não deixa ainda começar a grande tribulação, porque antes disso os servos de Deus devem ser selados. Então o que nós temos aqui nesse capítulo são uma questão muito importante. O anticristo vai selar também aqueles que pertencem a ele. Mas antes da grande tribulação, Deus mesmo vai selar os servos dele. Verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram 12.000, da tribo de Ruben 12.000, de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, Naftali 12.000, Manassés 12.000. Da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, Issacar 12.000. Da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, de Benjamim foram selados 12.000. Então aqui, do verso 1 até o verso 8, nós temos os 144.000 selados de Israel. E o texto diz que depois disso, 4 anjos estavam em pé nos 4 cantos da terra. Obviamente, você deve se lembrar que eu expliquei para você que os números são simbólicos. Lembra disso? E eu falei para você o que significa o número 4. O número 4 nos fala da criação. Por isso são os 4 pontos cardeais. Por isso o texto fala dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra. Obviamente a terra não tem 4 cantos, porque a terra ela é uma esfera, não é verdade? É redonda. Mas, quando fala de 4 cantos, está falando dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Que vento é esse? Esse vento é o vento dos juízos de Deus. Os anjos são 4 e os ventos são 4, porque 4 simboliza a criação, toda vida criada. O número 4 aponta para o mundo criado. Os 4 ventos apontam, obviamente, para os 4 pontos cardeais. A marca. Então o Senhor diz: não danifiqueis, verso 3, nem a terra, nem as árvores, nem o mar, até selarmos na fronte. Vai ser um selo na fronte. Então presta atenção, todo servo de Deus vai ser selado. Na verdade, Paulo diz lá em Efésios, que aqueles que nascem de novo já estão selados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o selo sobre a igreja. Ok? Mas quem é selado aqui não é a igreja. Quem é selado aqui são os judeus. Então lembra disso. Os israelitas são selados antes das 4 primeiras trombetas que atingem a terra, a árvore, o mar, rios e hostes celestiais. Quem é selado aqui são os israelitas. Eles é que são selados, ok? Por quê? Porque nós, a igreja, fomos marcados por Deus. Quando nós nos convertemos, somos batizados, depois batizados no Espírito Santo, nós somos selados. Há um selo sobre nós. Nós não vemos esse selo, mas no mundo espiritual, anjos e demônios veem o selo que está sobre nós. Agora, sobre os judeus, que marca vai ser essa? Não sabemos qual vai ser essa marca, mas é algo que vai ser reconhecido pelos anjos, porque esses anjos é que serão enviados para trazer o juízo de Deus sobre a terra. Então, para Deus preservar os seus escolhidos, primeiro então ele os marca. Tá certo? Pastor, mas como é que é esse negócio de Israel ainda ser o povo de Deus? Então, eu devo dizer para você que todos os servos de Deus devem de fato orar pela paz de Jerusalém. Devemos amar a Israel, mas precisamos reconhecer que Israel vive na incredulidade, estão apegados àquela velha religião judaica. Hoje, qualquer um que não confessa o Senhor Jesus não pode ser salvo, ok? Mas, Paulo diz lá em Romanos capítulo 9, os profetas também dizem isso no Velho Testamento, que eles vão ficar assim até o final. E no final,
o remanescente é que será salvo, tá bom? Então, por isso que o texto fala a respeito de 144 mil. É 12 vezes 12, 12 mil vezes 12. De cada tribo foram selados 12 mil. Pastor, esses números são simbólicos? Bom, antes de falar dos números, deixa eu falar aqui a respeito das tribos que são mencionadas aqui. Elas não são exatamente como eram as tribos no Velho Testamento. E nem a ordem em que elas aparecem aqui são as mesmas. Primeiro, a tribo de Judá é a primeira mencionada. Mas a tribo que de fato era o filho mais velho era de Rúben. Rúben é que era o primogênito. Mas devido ao pecado dele, você deve se lembrar lá em Gênesis, quando ele dormiu com a concubina do seu pai, então ele perdeu o direito de primogenitura para Judá. Por isso que Judá é mencionado primeiro. Outra coisa, a tribo de José recebeu porção dupla. Mas no Velho Testamento não havia a tribo de José, havia a tribo de Efraim e Manassés, que eram os dois filhos de José. Mas aqui, na descrição de Apocalipse, existe a tribo de Manassés e a tribo do próprio José. Então você tem duas tribos, mas não se menciona Efraim. Por quê? Mas mesmo assim é importante dizer que José é que recebeu a porção dobrada do direito de primogenitura. Outra coisa que acontece é que nesse texto de Apocalipse não é mencionada a tribo de Dan, ok? Por quê? Porque lá no livro de Juízes nos mostra que Dan se tornou uma tribo idólatra. Nos dias então em que Israel se dividiu e tornou-se 10 tribos do norte, a tribo de Dan era a tribo encarregada da idolatria, do sacerdócio idólatra. Então ela também não é mencionada aqui. Mas voltando aqui para a questão do número. Do mesmo jeito que nós não sabemos que marca que vai ser essa, que vai ser aplicada, também não dá para a gente saber se esse número realmente é literal ou simbólico. Mas, obviamente, ele é um número perfeito. Mil dúzias de dúzias, 12 mil vezes 12, 12 é um número perfeito e completo para a eternidade. Eu tenho uma opinião pessoal a respeito, se você pensar diferente. A minha opinião, e nesse caso só podemos dar opiniões, porque o texto não diz, é que devemos interpretá-lo de uma maneira espontânea, ok? Sem procurar encontrar nenhum sentido oculto no texto. Então, é melhor você entender que se refere a um número literal. Serão 144 mil. Não da igreja, mas de Israel. Lembra disso? Esse número não se refere à igreja, se refere a Israel. Lembra disso? Só o remanescente dos judeus é que será salvo. Só o remanescente. Isso tem que ficar claro para você. Ok? Compreendeu isso aqui? Então, nesse contexto, podemos dizer que o número é literal. Lá na frente vai ter 144 mil novamente, capítulo 14. Ali, eu creio que o número é simbólico. Aí você fala, pastor, mas como é que nós definimos? Ou como é que nós sabemos quando algo é literal, quando algo é simbólico? Você estudou conosco hermenêutica. Você deve se lembrar de algumas coisas. Mas há alguns princípios bem lógicos. Primeiro, lá no capítulo 4, eu falei, quando nós estudamos, eu falei para você lá dos 24 anciãos. Existe uma opinião evangélica bem comum, até prevalecente nos nossos dias, de que os 24 anciãos são representando os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel. Portanto, aqueles 24 anciãos simbolizam todo o povo de Deus. Mas preste atenção, isso não faz sentido. Por quê? Porque no capítulo 4, tudo é literal. Estou te ensinando como é que você define o que é simbólico e o que não é. Então preste atenção, no capítulo 4, o trono de Deus é literal. O que está sentado no trono é literal. As 7 tochas, literal. O mar de vidro, literal. Você tem lá os 4 seres viventes, é literal. Por que os 24 anciãos seriam simbólicos? Entende o que eu estou dizendo? E se eles são simbólicos, na Bíblia, símbolo não é misturado com coisas reais. E você sabe, daqueles 24 anciãos, alguns daqueles anciãos conversaram com João. Quem foi que falou para João, não chores mais, no capítulo 5? João estava chorando, ninguém podia abrir o livro. E então um dos anciãos falou para João, não chores mais. Então, você percebe? Se fosse um símbolo, símbolo não pode conversar com ninguém, porque é abstrato. Mas aquele ancião conversou com João. Isso significa que aqueles anciãos são governantes angelicais,
criaturas angelicais que foram as primeiras criadas. São chamados de anciãos porque são os primeiros que foram criados por Deus. Ok? E não são um símbolo, portanto. Essa é a maneira de você entender. Aqui nesse capítulo 7 também, não podemos entender como símbolo, porque tudo está falando aqui de algo literal. Haverá de fato um juízo. Está na iminência de vir o juízo. E Deus mandou selar o seu povo. Então tudo isso é literal. Não há por que dizermos que o número não seja. Mas, se ainda assim você quiser crer que o número é simbólico, não tem problema. O ponto central do texto, de fato, não é o número. O ponto central no texto é que, antes da grande tribulação, Deus vai selar aqueles que são seu povo dentre os filhos de Israel. Deus não vai esquecer da sua aliança com Israel. A partir do verso 9 até o verso 17, nós temos o arrebatamento dos santos. Olha o que diz. Verso 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, observe, os anciãos falando de novo. Então eles não são simbólicos, são criaturas reais. Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Muito bem, aqui está falando agora, não é mais dos judeus. Então você tem nitidamente aqui no capítulo 2 povos. Do verso 1 até o verso 8, está falando claramente de Israel, das 12 tribos. O povo de Deus, conforme a aliança do Senhor com Abraão. Mas do verso 9 até o verso 17, está falando de uma grande multidão que ninguém podia contar. Essa grande multidão que ninguém pode contar está em oposição aos 144 mil. 144 mil, portanto, nos fala de um número que pode ser contado, de um número que é limitado, de um número que não é, vai ser imensidão. Agora, no verso 9, fala de uma grande multidão que ninguém podia enumerar. E esse pessoal que está aqui não são judeus, eles vêm de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ok? Então, isso aqui é uma compreensão do texto espontânea, tá certo? E de que isso nos fala? Primeiro, nos fala que Deus tem 2 povos, como eu disse para você. Deus tem Israel e a igreja. Nesse caso que nós temos aqui, é o arrebatamento dos santos vencedores, que vão estar preparados nesse momento. Lembra que eu falei para você? Que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. O 6º selo é uma advertência da grande tribulação. O Senhor falou para os anjos: não danifique nem a terra, nem as árvores, nem o mar, até selarmos os servos de Deus. Por quê? Porque a partir do capítulo 8 vai danificar e muito a terra, o mar e as árvores. Ok? Então no capítulo 8 começa a grande tribulação. Mas antes disso nós temos judeus selados e temos o arrebatamento. O arrebatamento dos santos que vão estar prontos naquele momento. Que vão estar preparados naquele momento. Então Deus preserva o seu povo de 2 maneiras. Com relação aos judeus, não vão ser arrebatados, eles vão ser selados. Mas com relação aos santos vencedores, eles vão ser arrebatados. Lembra disso? Deus possui esses 2 povos na terra, os judeus e a igreja. Os judeus serão preservados, mas ficarão aqui, mas os vencedores serão arrebatados. Então, o que é essa grande multidão do verso 9? A grande multidão aqui são os remidos de todas as gerações. Ok? Que são inumeráveis. Essa multidão procede de toda tribo, língua, povo e nação. Depois do verso 9 também diz
que eles estão de pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos vestiduras brancas com palmas nas mãos. Então, vestiduras brancas e ramos de palmeiras nas mãos apontam para a purificação. Roupa branca na Bíblia sempre está ligado com pureza. Então, essas pessoas aqui foram purificadas pelo sangue do Cordeiro, como está no verso 14. Olha o que diz. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes que vêm da grande tribulação e que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa é a razão pela qual eles estão de vestiduras brancas. Os ramos de palmeira são uma alusão à festa dos tabernáculos. Ok? A festa dos tabernáculos era uma festa muito importante, porque ela celebrava a salvação de Deus. Ok? Então nós vemos também que aqui o povo de Deus está chegando e eles chegam para desfrutar de uma festa dos tabernáculos que vai ser eterna. Olha o que diz lá em Levítico 23, verso 40. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam que as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. E esta era a festa dos tabernáculos. Então os ramos de palmeiras eram para lembrar o povo do suprimento de Deus no deserto, no meio da tribulação. Então, por isso que essa multidão dos remidos aqui celebra a vitória sobre a tribulação de onde eles estão vindo. Vou explicar agora mesmo que tribulação é essa, tá certo? E no verso 15 diz que o Senhor vai estender sobre eles o seu tabernáculo. Olha o que diz. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então o tabernáculo é a sua casa, a sua habitação. Deus vai estender o tabernáculo para esses que já chegam com ramos para celebrar essa festa de Deus tabernaculando conosco. E as folhas das palmeiras também nos lembram dos justos do Senhor. No Salmo 92, verso 12, diz, o justo florescerá como a palmeira, plantado nos átrios da casa do nosso Deus. Terceira coisa, o verso 13 e 14 diz que estes são os que vêm da grande tribulação. Aí alguém diz, pastor, está vendo? Esse pessoal aqui está vindo da grande tribulação. Mas preste atenção, a grande tribulação não começou ainda. A descrição do capítulo 1 até o capítulo 11 é completamente linear. Tá bom? É uma descrição linear. Ou seja, ela segue uma sequência cronológica, histórica, no tempo. Então, não tem sentido aqui você pensar que esse pessoal que está aqui já foi arrebatado durante a grande tribulação, porque ela não começou, só começa no capítulo 8. Pastor, então, que grande tribulação é essa? Olha, pela construção do verbo aqui, são esses os que vêm, na verdade, a construção do verbo no original dá a entender de um particípio presente. Isso significa que eles estão vindo de uma tribulação. Isso significa que a vida deles na verdade, uma grande tribulação. Tá certo? Isso significa que, não que a nossa vida aqui seja um sofrimento completo, mas comparando com a glória que está preparada para nós, isso significa que a nossa vida é uma grande tribulação. Ok? Então, essa multidão que se refere aqui, são todos vencedores de todas as épocas. E também não aponta somente para aqueles que serão salvos durante a grande tribulação. Até porque durante a grande tribulação ainda haverá salvação na terra. Quarta coisa, o texto diz que eles estão em pé diante do trono. Tá bom? Então, o que significa estar em pé diante do trono? Verso 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus, de pé. Ora, isso aqui é uma referência óbvia a Lucas 21, verso 36, que também fala do arrebatamento. Para mim é mais uma evidência de que o arrebatamento dos vencedores vai acontecer antes da grande tribulação. Olha o que diz em Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda
que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia, observe que essa expressão aqui, aquele dia, é um dia específico. Que dia que é esse? Não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas. Que coisas são essas? As coisas que vão acontecer naquele dia. Que dia que é esse, então? Obviamente, o dia que só pode significar o grande e terrível dia do Senhor, o dia ou tempo da grande tribulação, que vão ser 3 anos e meio ou 1260 dias. Ok? Então, presta atenção. O Senhor diz que aquele dia não vai vir sobre nós repentinamente como laço. Mas aquele dia vai sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Aí ele fala, vigia a todo tempo orando para poder escapar destas coisas que têm de suceder. E quando vocês escaparem, vocês vão estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, esse estar de pé aqui é uma referência óbvia ao verso 15 aqui do capítulo 7. Ok? Por isso podemos estar em pé diante do Senhor. E o último ponto que eu quero frisar aqui nesse capítulo 7, e quero aproveitar e fazer uma pequena introdução para o capítulo seguinte, é uma pequena descrição que é feita aqui da vida na eternidade. É apenas um pequeno vislumbre da eternidade nesse trecho aqui do capítulo 7. O que diz aqui? No verso 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Então a primeira coisa que o texto diz é que nós serviremos ao Senhor de dia e de noite. Então esse serviço vai ser um serviço sacerdotal, obviamente que envolve adoração e ministração diante do trono. Muitos de nós pensamos que a eternidade é passiva, é parada, mas o texto diz claramente que nós serviremos a Deus. Serviremos a Deus como reis e sacerdotes. Vamos governar e vamos também ser sacerdotes, ministrar diante de Deus. No verso 15 também diz, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Deus estenderá sobre nós o seu tabernáculo. E significa que a habitação de Deus será a nossa habitação. Então há um certo sentido em que Deus mesmo é a nossa casa, porque Ele vai estender-se sobre nós. Então Ele próprio será a nossa habitação. Depois o texto continua no verso 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Isso nos fala de uma vida sem desconforto. Não haverá desconforto, mal-estar. Depois diz mais, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. Então, aqui diz que o cordeiro é que vai apacentar. Eu sempre gosto de mencionar esse versículo, porque aqui não diz que o supremo pastor vai pastorear, mas aqui diz que o cordeiro vai apacentar. Isso nos fala de uma compreensão de que Deus nos entende, nos compreende, sabe o que nós passamos. Não é? Pastor não sabe o que a ovelha passa, porque pastor não tem carrapicho, pastor não é tosquiado, mas um cordeiro sabe o que passa o rebanho. Por isso que o cordeiro é que vai pastorear. O Senhor Jesus aqui, ele não é colocado como pastor, mas como um cordeiro que pastoreia. E o texto também diz que nós beberemos das fontes das águas da vida. O Senhor, do Salmo 23, diz que Ele nos guia às fontes das águas tranquilas. Essa é uma promessa que vai se cumprir naquele dia. E nós sabemos que as fontes das águas da vida apontam para o próprio Deus. Amém? Então, debaixo desse pastorear do Senhor, nada nos faltará. Tudo isso... Onde é que está aqui nosso quadro? Tudo isso aqui nos introduz no próximo capítulo, onde começamos o capítulo 8 com as 7 trombetas. Eu estou tentando ver se a gente consegue acelerar o processo para a gente poder diminuir
a quantidade de aulas, porque nós temos um tempo limitado para poder ministrar para os irmãos, ok? Então, por isso que eu estou aqui encurtando um pouco o capítulo 7, para a gente começar pelo menos aqui o capítulo 8, pelo menos a introdução aqui do capítulo, amém? Então, pegue a sua Bíblia no capítulo 8, verso 1 até o 6. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes e relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Observa que todas as vezes, antes de acontecer algo no céu, uma cena é colocada, uma cena é armada. E agora no capítulo 8 aconteceu a mesma coisa. Mas recapitulando com você, o 7º selo é composto das 7 trombetas. Entende isso? As 7 trombetas são o conteúdo do 7º selo. Cada selo tem um conteúdo. O conteúdo do 7º selo são as 7 trombetas. Tá bom? Não é que existe 7 trombetas e 7 selos e depois vamos ter 7 trombetas. Não, é o conteúdo. Nós já vimos lá no capítulo 6, os 4 primeiros selos, eles não são consecutivos, eles são simultâneos. O que significa isso? Eles acontecem juntos. Então, aqueles 4 cavaleiros, com seus cavalos, eles estão caminhando na terra ao mesmo tempo. Mas, a partir do 5º, é consecutivo. Então, o 5º selo e o 6º selo são consecutivos. O 5º selo nos fala do clamor dos mártires, o 6º selo nos fala daquela advertência da grande tribulação, quando a terra vai tremer, o sol vai escurecer e tal. Mas aí no capítulo 7 temos um parênteses. Deus marca o povo de Israel, 144 mil de Israel, e também arrebata ou busca os santos que estão preparados. Mas aí agora vai começar a grande tribulação, ok? Então isso é muito importante. A 7ª trombeta, por ocasião da 7ª trombeta, o Senhor Jesus volta. Porque Paulo disse que quando soar a última trombeta, o Senhor então vai voltar. Mas o conteúdo também da 7ª trombeta inclui as 7 taças, ou 7 flagelos que vamos estudar oportunamente. Tá certo? Então a 7ª trombeta vai encerrar essa era e vai introduzir o reino e posteriormente novos céus e nova terra. Vamos ver agora a cena no céu após a abertura do selo. Então os selos, eles foram abertos secretamente. Então ninguém sabia o que estava ali, mas as trombetas são tocadas publicamente. Por quê? Porque as trombetas são uma resposta à oração dos santos no 5º selo. Observa que aqui diz, no verso 3 em diante, que um anjo ficou de pé junto ao altar e foi-lhe dado muito incenso com as orações de todos os santos sobre o altar. Então, aqui tem muita oração que foi acumulada. Provavelmente a oração dos santos do 5º selo, que aqui agora vai produzir um resultado espiritual. O verso 1 diz que houve silêncio por cerca de meia hora. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. Uau, isso deve ter sido uma coisa realmente solene. Nada é mais solene do que o silêncio. Quando todo mundo está junto, parado, em silêncio, isso de fato é algo que é solene. Isso indica solenidade. Por quê? Porque nesse momento uma era vai ser mudada. Hoje estamos vivendo no tempo da graça, o tempo da tolerância, mas quando tocar a primeira trombeta, vai estar começando o tempo do juízo e da ira de Deus. Ok? Isso, o silêncio, como eu disse, aponta para a solenidade. O céu se tornou silencioso para indicar que algo muito grave vai acontecer. Ok? Algo tremendo vai acontecer. Aí a Bíblia fala do 8º anjo, no verso 3. Esse é o outro anjo. Então tem 7 outros. O verso 2 diz, então viu 7 anjos. Tem 7 anjos que estão diante do altar. No verso 3 diz, veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar. E esse anjo, então, ele pode oferecer as orações dos santos diante do altar.
Anjos não levam a nossa oração. Quem é o nosso intercessor é o Senhor Jesus. Portanto, o 8º anjo aqui aponta para o Senhor. Tá certo? Quando o Senhor foi revelado andando no meio das igrejas, ele era o Filho do Homem. Mas na ministração do juízo de Deus sobre a terra, ele é visto como mensageiro, porque anjo significa mensageiro, alguém que foi enviado por Deus. O fato de ser descrito como outro anjo é porque vamos mostrar que ele é único, é especial, é o 8º anjo. Terceira coisa, o texto diz que as orações dos santos são oferecidas a Deus. No verso 3, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Observa que primeiro tem um altar, olha o que diz, verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, há a menção aqui de 2 altares, tá bom? 2 altares, por quê? Porque o tabernáculo e o templo eram uma imitação das realidades celestiais, ok? O tabernáculo era só uma sombra. E havia 2 altares ali. O primeiro altar que havia no tabernáculo era o altar de holocausto. E o segundo altar era o altar de incenso, ok? Então observa que primeiro ele ficou de pé junto ao altar, o altar de holocausto. Mas ele ofereceu o incenso no altar de incenso, tá bom? Então o incensário de ouro aqui está ligado com a oração. O incenso aponta tanto para a nossa oração, quanto também para Cristo, o próprio Cristo. Por quê? Porque se não for Cristo, não é aceito diante de Deus. E por fim, são as orações que vão detonar o juízo de Deus. Olha o que diz aqui. Verso 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar. Observa que nesse altar aqui tem um fogo. E atirou à terra. Então nós estamos nos lugares celestiais, lugar acima da terra. Tem um incensário. O anjo pega as orações, enche o incensário com as orações. Depois pega a brasa do altar e também mistura. Faz uma mistura explosiva. Oração com fogo do altar. Quando a oração é misturada com o fogo do altar, verso 5, essa mistura é atirada de volta na terra. Isso é uma coisa preciosa, porque as nossas orações voltam. Mas quando elas voltam, voltam misturadas com o fogo do altar. Voltam misturadas com o incenso. E quando elas voltam, acontece uma consequência. O texto, verso 4, 5 diz, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Tudo isso aqui para falar do poder que a oração tem. O poder de produzir, primeiro, trovões. Já falei para você aqui a respeito do trovão, na outra mensagem do capítulo 4. Né? A voz de Deus quebrando todos os fundamentos, as obras do inferno. Vozes, trovões e vozes. Depois, relâmpagos, nos fala de luz. A luz de Deus, terremoto, quando os poderes do inferno são abalados. Olha, meus irmãos, quando há poder na oração, e quando essa oração for acumulada, é ela que vai detonar o juízo de Deus. Então vai chegar uma época em que a vida na terra será tão insuportável para os santos que estiverem aqui, que eles vão clamar a Deus. Eles vão clamar a Deus por juízo, o juízo de Deus virá. Esse dia vai chegar. Nós já vivemos dias de muita angústia. Aqueles que são cheios do Espírito de Deus, aqueles que têm um coração para Deus, já se sentem angustiados com a iniquidade que cada dia cresce mais sobre a terra. Mas isso vai aumentar muito ainda. Isso vai chegar a um nível insuportável para os santos que estiverem aqui. E eles então vão clamar. E quando eles clamarem, a oração deles vai voltar misturada com o fogo do altar. E então haverá juízo de Deus sobre a terra. Essa é uma das coisas mais tremendas que nós vemos aqui no livro de Apocalipse. Essa descrição, tudo extremamente vivo, em cores vivas, para você poder compreender. Aí as trombetas começam a soar. Primeira trombeta, aqui já começa a grande tribulação. Verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra,
e das árvores e também toda erva verde. Então, preste atenção. Houve saraiva e fogo. Saraiva é chuva de pedra. Essa primeira trombeta aqui é o julgamento sobre a terra. Primeira trombeta, julgamento sobre a terra. O texto diz que quando vier essa chuva de pedra, vai ser queimada a terça parte da terra. A terça parte da terra provavelmente significa um terço da terra, mas não é que é um terço somado, é uma região da terra que equivale a um terço. Entende o que eu estou dizendo? Então não é 33% da terra, mas é que vai ter uma chuva de pedra e de fogo que vai atingir uma região da terra que equivale a um terço. Você tem noção do que é um terço do planeta? Você tem noção do que vai ser isso? Nunca, jamais houve calamidade nem parecida com essa. Vai ter uma chuva de pedra e vai queimar tudo, e tudo que é verde. Aí você fala, pastor, essas calamidades vão ser sobrenaturais, mas vai ter explicação natural? Olha, eu creio que é possível que Deus use coisas naturais para executar esse juízo aqui da primeira trombeta, ok? O que pode produzir uma chuva desse tipo, de fogo e de pedra? Provavelmente uma chuva de meteoritos, meteoros. Então vai cair do céu esses meteoros, e quando eles entrarem na atmosfera da Terra, eles vão se incendiar, e quando cair na Terra, vão ser uma chuva de fogo e de pedra sobre os homens. E isso vai acontecer sobre um terço da Terra. Isso vai devastar um terço do planeta. Segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma, como que grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Então, a segunda trombeta é o julgamento sobre o mar. Na primeira foi a terra, na segunda é o mar. Aqui o texto está dizendo que João viu uma como que grande montanha ardendo em chamas, que foi atirada ao mar. Isso pode se tratar de, mais uma vez, de um objeto caindo do céu, um meteoro caindo do céu. Mas pode também significar uma erupção vulcânica espetacular, algo estrondoso, espantoso, que pode, de fato, produzir também chuva de pedra nesse nível. Só que vai ser algo tão espantoso também, que vai destruir a terça parte da criação do mar. Tudo que tem vida no mar, a terça parte. E também a terça parte das embarcações, ok? Então, você tem aqui, vai juntando as peças. Você tem aqui um terço da terra destruída e agora tem um terço do mar devastado. Isso vai tornar a vida na terra insuportável, algo terrível, ok? Aí vem a terceira trombeta, verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, esse julgamento agora é sobre rios e fontes de águas. Tá bom? Esse aqui é o terceiro julgamento de Deus. Então você tem a terça parte da terra destruída, depois a terça parte das embarcações da vida no mar, e agora você tem a terça parte da água que vai se tornar escassa. Mais uma vez, a terça parte aqui provavelmente se refere a uma região da terra, uma região do planeta que tem um terço das águas potáveis, que vão se tornar venenosas, absinto, que significa amargas, ok? Então você vai juntando tudo isso. A vida na terra está se tornando cada vez mais insuportável. Na nossa próxima aula, vamos continuar com as demais trombetas. E quem sabe até chegarmos aqui no capítulo 10 do livro de Apocalipse, se o Senhor nos permitir. Amém? Então eu gostaria muito que você continuasse lendo em casa. Pastor, eu já li esse capítulo várias vezes. Leia até o ponto de memorizar, de se familiarizar com cada frase que está aqui nesse texto. Porque somente depois de você ter clareza do natural, é que o Senhor vai te conceder entendimento espiritual. Amém? Então,
Na próxima aula nós continuamos. Até lá, Deus possa abençoar você.